Vamos agora então detalhar um pouco mais, né, quais são os elementos de uma distribuição de frequência com dados agrupados, beleza? Bom, pessoal, no vídeo anterior eu já citei alguns desses elementos e agora, né, eu vou novamente frisar esses elementos e apresentar outros elementos de uma tabela de distribuição de frequência com dados agrupados, beleza? Muito bem, pessoal. A primeira que eu tenho para falar aqui é sobre a nossa frequência simples, tudo bem? Bom, pessoal, o que significa essa frequência simples? Frequência simples, ou simplesmente, tá, pessoal, frequência de uma classe, ou ainda, né, se você preferir, né, valor individual, certo? É o número de observações correspondentes a essa classe ou a esse valor, certinho? Bom, pessoal, a frequência simples, ela é simbolizada, tá, pelo nosso FI, tudo bem? Então, quando eu ver agora, a partir de agora, tá, pessoal, citar um FI, eu estou falando de uma frequência simples. E aí você vai falar assim para mim, professor, mas essa frequência simples, tá, você já comentou sobre ela aí nos vídeos anteriores. É verdade. Essa frequência simples, tá, pessoal, é o que a gente também chama de frequência absoluta, tudo bem? Aí nos vídeos anteriores eu venho falando assim, ó, frequência absoluta. Então essa frequência simples aqui na distribuição, né, de frequência com dados agrupados é a mesma coisa que a frequência absoluta. Percebam, tá, pessoal, que este F1 pra gente, ele é o 4, o F2 é o 9, o F3 é o 11, o F4 é o 8, o F5 é o 5 e o F6 é o 6. Ou seja, a frequência absoluta da primeira classe, tá, pessoal, é o nosso 4. A frequência absoluta, ou frequência simples, ou valor individual da segunda classe, tá, pessoal, é o 9. Então, a nossa frequência absoluta, frequência simples, ou valor individual, tá, pessoal, da nossa terceira classe é o nosso 11. E assim por diante, tá bom, pessoal? Então, vejam que esse elemento, né, nós já comentamos aí anteriormente, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Vamos falar agora a respeito da classe, né? Outro elemento que eu já comentei com vocês. As classes, tá, pessoal, são intervalos de variação da variável e é representada simbolicamente pelo nosso i. Percebam que justamente, né, pessoal, quando eu falo assim, ó, fi, eu não estou falando da frequência de uma classe. Então, se eu falo assim, ó, f1, eu estou falando da frequência da classe 1. Se eu falo assim, ó, f2, eu estou falando da frequência da classe 2, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Aí ele diz assim pra gente, olha, sendo, né, o nosso i igual a 1, igual a 2, 3, 4, 5, ou seja, uma tabela de frequências, tá, pessoal, para dados agrupados, ela pode ter lá muitas classes, 1, 2, 3, 4, quantas classes forem necessárias, tudo bem? De modo, pessoal, que a nossa última classe, ela vai ser chamada de K, certo? Onde K é o número total de classes da nossa distribuição, beleza? Bom, então, considerando o exemplo, né, que eu estou apresentando para vocês, aqui no intervalo, tá, pessoal, de 158 centímetros até o 162, que é justamente esse aqui, certo, galera? Nós estamos nos referindo a quem, pessoal? A nossa terceira classe, beleza? Bom, pessoal, se eu pegar aqui esse intervalo que é o do 166 até os 170 centímetros, né, 166 até os 170 centímetros, nós estamos falando da quinta classe, beleza? Muito bem, pessoal. Então, veja aqui, né, define-se a terceira classe, esse do 158 até o 162, e neste caso da nossa distribuição de frequência, da pessoa, ela é formada por 6 classes, beleza? Vejam que ó, né, nós temos 6 classes aqui. O que isso significa, pessoal? Significa que o nosso K, então, ele vai ser igual a 6, beleza? Muito bem. Um outro elemento muito importante, tá, pessoal, aqui na nossa distribuição de frequência para dados agrupados, são os limites da classe, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa classe 3. Quem são os limites da classe 3? É os 158 centímetros e os 162 centímetros. Professor, quem são os limites da classe 5? É os 166 e os 170. Professor, quem são os limites da primeira classe? É os 150 e os 154 centímetros, ok? Bom, pessoal, denomina-se limites os extremos de cada classe, tudo bem? Bom, pessoal, olha só agora, o menor número é o limite inferior da classe. Galera, e esse limite inferior nós vamos tratar aqui, ó, pessoal, sempre pelo nosso LI minúsculo, tá, pessoal? Então, vamos fazer, ó, quando eu estou falando do limite inferior de uma classe, eu vou sempre colocar um LI minúsculo, tudo bem? E quando eu estiver falando do maior número, tá, pessoal? Eu estou falando do limite superior da classe. E nós vamos tratar esse limite superior da classe, tá, galera? Com um L maiúsculo e um I. Então, veja, pessoal, LI minúsculo, limite inferior da classe. LI maiúsculo, limite superior da classe, beleza? Muito bem, pessoal. Na terceira classe, por exemplo, temos que... Bom, galera, se eu olhar aqui, né? Deixa eu apagar aqui.
Deixa eu apagar essas coisinhas aqui para ficar fácil aqui agora. Pessoal, olhando para a nossa terceira classe, beleza? Então vou olhar aqui para a nossa terceira classe. Quem é o nosso limite inferior da classe? É o 158. Quem é o limite superior? É o nosso 162. E percebam, pessoal, que eu coloco assim, ó, L minúsculo 3, para dizer limite inferior da classe 3, L maiúsculo 3, para dizer limite superior da classe 3, beleza? Muito bem, tá, galera? Neste caso aqui, uma outra coisinha muito importante que eu tenho para falar para vocês é sobre o símbolo, tá, galera? Olha só, pessoal, o símbolo, tá, que parece aí com esse T deitado, certo, galera? No vídeo anterior eu acabei explicando ele para vocês também. Ele significa intervalo, tudo bem? Então ele significa intervalo, beleza? E o que é esse intervalo, pessoal? Quando eu vejo essa barrinha aqui, eu estou falando do intervalo fechado. E quando eu vejo essa parte aqui, ó, do meu símbolo, eu estou falando do intervalo aberto. Professor, o que significa esse intervalo aberto? O que significa esse intervalo fechado? Significa que na parte fechada, tá, pessoal, a gente inclui o valor que está sendo mostrado na classe. E na parte aberta, tá, pessoal, a gente exclui aquele valor, certo? Retomando aqui mais uma vez, certo? No caso da classe 3, pessoal, percebam o seguinte. As pessoas que medem 158 centímetros ou 1,58 metros são contados na terceira classe. Já as pessoas que medem 1,62 metros ou 162 centímetros, eles não são contados na terceira classe. Eles serão contados aqui, ó, na nossa quarta classe, tá bom, pessoal? Então, na verdade, quando eu olho para a minha terceira classe, tá? As pessoas que são contabilizadas na terceira classe, tá, galera? São as pessoas que medem 158 centímetros, 159, certo? 160 e 161 centímetros, certo? Essas são as pessoas contabilizadas na classe 3. Na classe 4, tá, pessoal? Vejam aqui, ó, intervalo fechado para o 162, beleza? Intervalo aberto para o 166. As pessoas que medem exatamente 1,62 m, elas são contabilizadas na classe 4. 162, 163, 164, 165 centímetros, beleza? São todos contabilizados na classe 4. Já as pessoas que medem exatamente 166 centímetros, elas não serão contabilizadas na classe 4, elas serão contabilizadas na classe 5, beleza, pessoal? Então tá aí, né, 3, né, dos elementos importantes da nossa frequência. Nós temos outros elementos importantes que nós vamos ver nos vídeos seguintes.